Boa noite, pessoal. Então, agora a gente vai falar sobre as causas de amenorreias primárias, tá? Temos lá duas síndromes, tá? Então, são duas síndromes que são as causas de amenorreias primárias, que é a síndrome de Rokitansky e a síndrome de Morris, tá? Então, a gente vai saber o principal sobre essas síndromes, tá? O cariótipo da síndrome de Rokitansky é XX, o cariótipo da síndrome de Morris é XY, certo? No caso da síndrome de Rokitansky, o que acontece? Porque eu não tenho menstruação. Não é desenvolvido os ductos de Miller, os ductos paramesonéfricos, tá? Então, o que acontece na síndrome de Rokitansky? Eu tenho cariótipo XX, eu tenho o ovário, tá? Eu tenho um terço inferior da vagina, que vai ser o clitóris, tá? Que vai ser os pequenos lábios, grandes lábios. Porém, eu não vou ter 2/3 superiores, tá bom? O que acontece também na síndrome de Morris. Então, eu vou ter o ovário na síndrome de Rokitansky, tá? Porém, como não se desenvolveu os ductos de Miller, os ductos paramesonéfricos, tá? O que vai acontecer? Eu não vou ter útero, tá? Lembra lá que os ductos de Miller que desenvolve a genitália interna, o útero, as trompas, a gente não vai ter. Então, obviamente, se eu não tenho útero, eu não tenho menstruação, certo? Então, é síndrome de Rokitansky. Rokitansky cariótipos XX, Rokitansky. Qual que é a gônada? A gônada é o ovário, tá bom? A genitália interna eu não vou ter, que eu não vou ter útero, tá? Porém, eu vou ter somente o ovário, né? Não vou ter útero. O problema dela vai ser os ductos paramesonéficos que não vai se desenvolver, tá? E a genitália externa de Rokitansky é o que nós chamamos de genitália externa feminina, tá? É somente a genitália interna que não vai se desenvolver. A externa vai se desenvolver sim, tá? A gente vai ter uma vagina curta, tá bom? A interna eu não vou ter útero e não vou ter ovário. Eu não vou ter útero e não vou ter trompa, eu vou ter apenas a gônada, que é o ovário, tá? Então, é um defeito nos ductos paramesonéfricos, tá bom? Então, só voltando, uma coisa que a professora disse que é muito importante, que a gente tem que saber. Rokitansky não tem Y, é XX, tá? A gônada é o ovário. O problema é nos ductos paramesonéfricos. Tem a genitália externa feminina, tá? Porém curta, tá? Tem um terço inferior da vagina apenas, 2/3 superior não tem, tá bom? E é isso, o resumo de Rokitansky. Outra síndrome que a gente vai falar é sobre a síndrome de Morris. Na síndrome de Morris, a gente vai falar sobre os cariótipos. Na síndrome de Rokitansky, só lembrando, era XX. Aqui de Morris é XY. E quem já assistiu a aula anterior, as aulas anteriores, a gente falou sobre defeitos do Y, né? Então, quando eu tenho um cromossoma Y no meu cariótipo, eu vou ter defeitos, tá? Então, aí a gente já vai para as disgenesias, né? Bom, então o que acontece na síndrome de Morris? Então,
Como eu tenho Y, o que vai acontecer, que a gente já falou lá? Quando eu tenho Y, eu vou ter uma gônada que não vai ser ovário. Eu vou ter uma gônada que vai ser o testículo, tá bom? E se a gente for lembrar, o testículo, ele produz dois tipos de hormônio, tem dois tipos de célula, a de Sertoli, a de Leydig. A de Sertoli produz o hormônio antimileriano, né? E a de Leydig produz a testosterona. Então, o que acontece? Vamos ter a testosterona, porém a gente não vai ter receptores, tá? Para a testosterona. Então, eu tenho um testículo que produz testosterona e lembrando que a testosterona, ela vai ser responsável pela formação dos órgãos genitais internos e externos, né? Os internos pelos ductos de Wolff e os externos por uma redução da 5-alfa-redutase de testosterona em dihidrotestosterona. Então, aí no caso, vai formar os órgãos genitais interno e externo. Porém, essa testosterona precisa de um receptor. E na síndrome de Morris acontece isso. Eu vou ter um testículo, não vai ser ovário, eu vou ter a produção de testosterona, mas não tenho receptores para essa testosterona. Então, por consequência, como ela é responsável por formar os nossos órgãos genitais externo e interno, masculino, interno e externo, não tem receptores, ela não vai formar, tá bom? Então, o que acontece? O interno, eu não vou ter órgãos sexuais internos, femininos e nem masculinos, tá? E o externo, como eu não tenho os receptores também, vai predominar os órgãos sexuais femininos. Então, vai se formar então a genitália feminina externa, tá bom? Então, eu vou ter um testículo internamente e eu vou ter uma vagina também que vai ser curta, tá? Externamente, e essa vagina vai ter clitóris, lábios maiores, lábios menores, porém, eu não vou ter ovário, tá? Então, aí a gente volta lá só para rebuscar. Então, as causas de amenorreias primárias, as duas síndromes, síndrome de Rokitansky e de Morris. Na de Rokitansky, eu tenho cariótipo XX, eu tenho ovário, porém não tenho útero e vagina curta, tá? Por quê? Porque não foram desenvolvidos os ductos paramesonéfricos, os ductos de Miller. E já na de Morris, eu tenho cromossomo Y, então eu vou desenvolver testículo, não ovário, tá? Eu não vou ter receptores de testosterona, então não vou ter genitália masculina interna e externa vai ser a feminina, tá bom? E lá mais tarde, o cariótipo vai ser feminino, tá? Na de Morris, não vai ser masculino. Então, o que a gente tem que saber? Que a gente tem essas duas síndromes de Morris de Rokitansky, tá? E que elas são as principais causas de amenorreias primárias, tá? Então, se falou em amenorreias primárias, a gente fala em síndrome de Rokitansky e Morris. Morris tem cromossoma Y, Rokitansky não tem, tá bom? Rokitansky tem genitália externa feminina e Morris também tem genitália externa feminina. Rokitansky, a genitália interna, os órgãos internos sexuais, o útero não é desenvolvido, nem a trompa, porém tem ovário. E a de Morris não é desenvolvida a genitália interna e eu tenho testículo em vez de ovário. E sobre tratamento, só para revisar um pouco o que eu acabei de estudar, a gente vai tratar fazendo uma neovagina nos dois casos, tá bom? E no caso do testículo em Morris, a gente vai fazer a retirada desse testículo, porque pode ser que desenvolva uma malignidade, tá bom? Então, é simples assim, gente. Então, a gente já sabe que temos duas síndromes em amenorreias primárias,
Então, que as principais síndromes de amenorreias primárias vai ser Morris, tá? Morris, e vai ser também Rhontanski. Rhontanski XX e Morris XY, certo? E, gente, finalizando, só para saber, em termos de conhecimento, porque algumas provas pode ser que esteja diferente, a síndrome de Morris pode estar como, até anotei aqui do lado, como testículos feminilizantes, tá? Testículos feminilizantes, tá bom? E pode também estar escrito como também síndrome de Morris, como pseudo-hemafrodismo, tá? Pseudo-hemafrodismo. E também pode estar escrito também como insensibilidade a andrógenos. Então, assim, a síndrome de Morris não vem em todas as provas escritas síndrome de Morris. Pode ser insensibilidade a andrógenos, pseudo-hemafrodismo, tá? E também pode ser também testículos feminilizantes, tá bom? Só voltando nesses pontos que eu anotei aqui, e eu falei assim, vai ser importante porque pode ser que caia diferente na nossa prova e a gente já tá ligado nisso, tá bom?